Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:08. Olá, ótima tarde para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é quinta-feira, 3 de março de 2022. Redação e apresentação Wesley Pereira e Daliana Oliveira. Participa dessa edição o repórter J. Pereira. Vamos então aos destaques desta quinta-feira aqui no Jornal do Meio-Dia. Nota fiscal: produtores rurais de Goiás já podem emitir o documento por aplicativo no celular. O FG vai ampliar atividades presenciais e vai exigir passaporte da vacina. Governador Ronaldo Caiado veta todas as emendas não impositivas dos deputados à LOA. Roubo de veículos cai 81% nos últimos 3 anos em Goiás. Mega Sena sorteia hoje prêmio acumulado de 57 milhões de reais. 3 pessoas são presas em Goiânia por adulteração de chassi de caminhões roubados. Pedido de resgate de dinheiro esquecido em bancos começa na próxima segunda-feira. Ministra Tereza Cristina diz que Brasil tem planos A e B para contornar possível falta de fertilizantes. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. 12:10, uma ótima tarde para você. Sejam todos bem-vindos à edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. Os brasileiros com algum dinheiro esquecido nos bancos vão poder conferir o valor dos recursos e pedir o resgate a partir da próxima segunda-feira. São 4 bilhões de reais que serão pagos a 28 milhões de clientes, 26 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas, segundo o Banco Central. Entre os dias 7 e 14 de março, as consultas e pedidos de resgate serão liberados apenas para pessoas nascidas antes de 1968 e para empresas criadas antes desse mesmo ano. Para os demais, os recursos serão liberados nas semanas seguintes. Até a última sexta-feira, 116.808.865 clientes, pessoas físicas e empresas, tinham feito consultas no sistema para saber se tem algum dinheiro esquecido. Desse total, segundo o Banco Central, 25,9 milhões de contas de pessoas físicas e 253 mil contas de pessoas jurídicas tinham algum ou alguma quantia a receber. Outros 90,6 milhões não tinham saldo. As consultas de valores e pedidos de resgate devem ser feitos seguindo o calendário, que considera a data de nascimento do cliente ou da criação da empresa. E a Mega Sena Daliana sorteia hoje, quinta-feira, um prêmio acumulado de 57 milhões de reais. As 6 dezenas do concurso 2.459 serão sorteadas a partir das 8 da noite no Espaço da Sorte, localizado na cidade de São Paulo. As apostas podem ser feitas até às 19 horas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país e pela internet. A aposta mínima com 6 dezenas marcadas custa R$ 4,50. De acordo com a Caixa, caso apenas um apostador ganhe o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na poupança, vai receber R$ 285 mil de rendimento no primeiro mês. E aqui em Goiás, a Universidade Federal, a UFG, anunciou que vai ampliar as atividades presenciais a partir da próxima segunda-feira, 7 de março. A instituição publicou também uma portaria que exige o passaporte da vacina contra a Covid-19. De acordo com a instituição, as atividades continuam de forma híbrida, mas mais alunos poderão voltar presencialmente. A instituição aponta que os professores da universidade poderão decidir sobre o retorno de suas turmas, caso se sintam seguros. A ampliação abrange o campus de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Goiás. A reitora Angelita Lima informou que a decisão tem como base uma nova análise dos dados epidemiológicos da pandemia, que apontaram queda da curva da infecção e internações por Covid. A portaria normativa publicada sobre o comprovante de vacinação entrou em vigor no dia 25 de fevereiro. O documento descreve que alunos, professores e colaboradores deverão apresentar a comprovação. O documento descreve também que o público externo que visitar a instituição deve apresentar a documentação. A verificação será feita por amostragem pela Secretaria de Promoção da Segurança e Direitos Humanos da UFG. Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia e 13 e agora o boletim da Polícia Rodoviária Federal nas últimas 24 horas nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás, com o inspetor Nilton Moraes. Boa tarde aos ouvintes da Verde Vale, especialmente ao Jornal do Meio-Dia. Operação Carnaval terminado nas rodovias federais, com um número menor de acidentes e feridos e uma morte a mais. O que mais preocupou a instituição foi exatamente a grande quantidade de motoristas com infrações do tipo embriaguez ao volante e a utilização do celular na direção. São multas pesadas, são multas caras e que trazem muito transtorno para aqueles que estão na viagem. Portanto, muita atenção, muito cuidado para você que ainda está em casa e hoje um dia que promete chuva. Inspetor Nilton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, para o Jornal do Meio-Dia. Meio-dia e 14. Olha, 3 pessoas foram presas em Goiânia suspeitas de integrarem uma organização criminosa especializada em receptação e adulteração de chassis de caminhões roubados. As prisões ocorreram na tarde desta quarta-feira, após força-tarefa conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. As prisões e apreensões aconteceram depois de 3 dias de campana no endereço de Laírton Pires dos Reis, apontado pela polícia como líder da associação criminosa. Após troca de informações, equipes policiais descobriram que um caminhão furtado em Itapemirim havia sido levado para um galpão localizado no residencial Guarema, em Goiânia. No imóvel que funciona uma grande oficina de caminhões foram encontrados mais 7 chassis cortados, 3 motores sem numeração e vários caminhões em reforma. Os 3 homens presos na ação estavam operando os maquinários responsáveis pelas adulterações e transformações dos caminhões roubados. O líder do esquema, Laírton Pires dos Reis, que não se encontrava no local, já foi preso em diversas outras oportunidades pelos mesmos crimes e encontra-se foragido no momento. Todas as peças, maquinários e caminhões foram apreendidos e terão destinação própria. E no esporte, o Palmeiras adicionou ontem um título inédito à sua já vasta galeria de conquistas. O time de Abel Ferreira venceu o Atlético Paranaense por 2-0 no Allianz Parque, com gols de Zé Rafael e Danilo, e levantou a taça da Recopa Sul-Americana, disputada entre os campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana de 2021. Depois do empate em 2-2 no jogo de ida em Curitiba, o Palmeiras se impôs em casa diante de mais de 30 mil torcedores e garantiu a sua 4ª taça na era Abel. Menos de um mês depois da derrota na final do Mundial de Clubes contra o Chelsea, o torcedor alviverde pôde comemorar novamente. O Palmeiras conquistou o seu 8º título desde 2015, quando começou a parceria com a Crefisa, sua principal patrocinadora. E mais, ganhou ao menos uma taça em quase todos os torneios que disputou. Já teve Brasileirão, Copa do Brasil, 2 Libertadores, Paulistão e Recopa. O Palmeiras já havia faturado muito com o vice do Mundial de Clubes, apesar do gosto amargo da derrota para o Chelsea. Nesta quarta-feira, levou mais 8 milhões de reais para os cofres e o título também para casa. No agronegócio, no pagamento realizado em fevereiro, que remunera a produção entregue em janeiro, o preço do leite pago ao produtor caiu por mais um mês consecutivo, embora a captação tenha diminuído em relação a dezembro, sob influência das quedas de volume captado nas bacias leiteiras do Sul e Sudeste e aumento do custo de produção. Considerando a média nacional ponderada dos 18 estados pesquisados pela Scott Consultoria, a queda foi de 0,1% na comparação mensal. O cenário foi de singela queda na captação do leite em janeiro e fevereiro. Esses dados são parciais na comparação com o mensal, na contramão do esperado para este período. As chuvas escassas em algumas regiões e em excesso em outras impactam a oferta de pastagem, além do custo com a alimentação concentrada em alta. A demanda interna seguiu ainda sem grandes mudanças positivas, o que contribuiu com o viés de preços frouxos. Para o pagamento a ser realizado em março de 2022, referente à produção entregue em fevereiro de 2022, o cenário do mercado do leite pode começar a se inverter. O viés é de estabilidade dos preços do leite pago ao produtor, com 53% dos laticínios pesquisados apontando para esse cenário, porém 25% já estimam alta e 23% falam em queda. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Ontem o ministro Lewandowski, que foi nomeado por Lula, liberou Lula da última ação penal que ainda não fora anulada. Ele e um filho, por tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa na compra dos caças suecos, os Gripen.
E a base, né, esse é um processo em que hackers, ou seja, piratas, invasores, ilegais, criminosos, entraram em celulares dos promotores e se verificou que os promotores estavam sendo parciais para condenar Lula. Ora, eu acho que você sabe, eu também sei, que todo promotor quer condenar, né? Essa é a função dele. A função do advogado é absolver e o promotor de condenar. E todo mundo sabe que prova ilícita não vale. Mas o ministro Lewandowski alega que esse negócio foi discutido por 15 anos, né, sob a visão de companhias aéreas, dos concorrentes, das autoridades e principalmente da Força Aérea Brasileira, e que não poderia ter havido nenhum tipo de ilegalidade aí no meio, né? E que, pela jurisprudência, a prova ilícita pode ser usada em defesa do réu, né? Se a prova ilícita contraria os acusadores. Pois é. O meu avô me dizia, meu avô foi juiz de paz, dizia que não é lícito participar como juiz de qualquer processo em que haja uma relação entre o juiz e o réu, né? Lula nomeou Lewandowski. E Lewandowski foi aquele que presidiu o julgamento de Dilma, em que foi rasgado o parágrafo único do artigo 52 da Constituição, que diz que o presidente condenado fica inelegível por 8 anos. Dilma não ficou inelegível. Bom, vamos em frente. Eu recebi do presidente Bolsonaro, bem cedo ontem, uma mensagem dizendo que com a guerra da Rússia e da Ucrânia corremos o risco de falta de potássio ou aumento de seu preço, que a nossa segurança alimentar, o agronegócio, a economia exigem do executivo e do legislativo medidas que permitam a não dependência externa de algo que temos em abundância. O potássio já subiu 3 vezes. 3 vezes não, triplicou de preço o ano passado. E já está faltando, porque os grandes produtores do mundo são Canadá, Rússia e Belarus. E a Belarus não pode exportar, porque tem que atravessar a Lituânia para embarcar num porto do Báltico, um porto lituano, e a Lituânia entrou na OTAN, e a Belarus, por ser aliada da Rússia, né, os Estados Unidos não deixam passar. Então, passar o potássio, que vai para a China, Índia e Brasil. Então já estamos sofrendo isso. E temos em abundância na foz do Tapajós. Só que está parada lá potássio do Brasil desde 2017, por causa de Ministério Público, decisão judicial, ambientalismo exacerbado, dizendo que vão jogar o sal que sobra da mina nas águas do Madeira. Eu disse Madeira, né? Se eu falei Tapajós há pouco, eu errei, né? É na foz do Rio Madeira. E não acontece isso, o sal vai ficar no subsolo, e consulta aos povos indígenas da região. Aí entra a fofoca ideológica e a coisa fica emperrada. Então, o presidente Bolsonaro me informou que tem um projeto de lei, número 191 de 2020, que permite a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em terras indígenas, e que, uma vez isso aprovado, se resolve um desses problemas. Agora eu quero falar de hipocrisia. Prefeitura do Rio de Janeiro, segunda-feira, diz que vai reunir o seu comitê científico para decidir se libera a máscara. Vocês viram as imagens do carnaval, né? Inclusive o prefeito sambando, né? Pois é incrível, né? E quem paga com isso não é nem sofre. Quem paga com efeitos sérios são as crianças que têm que usar máscara. Isso é o pior de tudo. É o pior de tudo. Eu fico arrepiado quando penso, né? Bom, só para encerrar, um aviso aí para o pessoal que compra carro e veículo comercial de menos de 1.500 quilos de carga, que o presidente Bolsonaro autorizou baixar o imposto de importação,
né? E a Camex já publicou no Diário Oficial de ontem 18% o semi-desmontado e o 16% totalmente desmontado. São aqueles veículos que vêm do exterior, mas são montados aqui no Brasil. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 12:24, o primeiro intervalo do Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira. E já voltamos destacando para você que o governador Ronaldo Caiado vetou todas as emendas não impositivas dos deputados à LOA. E China compra soja dos Estados Unidos no pico da temporada de exportação do Brasil. Não saia daí, voltamos já trazendo todos os detalhes destas e outras notícias. Jornal do Meio-Dia. 12:26, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. E Kiev voltou a ser alvo de bombardeios russos nas primeiras horas dessa quinta-feira, entre a noite de quarta e a madrugada de quinta em Brasília, quando sirenes voltaram a soar em diversas cidades pelo país, alertando sobre o risco de ataques aéreos. Na região de Kharkiv, 34 civis morreram nas últimas 24 horas, segundo os serviços de emergência. As explosões que abriram o 8º dia da invasão russa à Ucrânia ocorrem horas antes de uma nova tentativa diplomática de se chegar a um cessar-fogo no país do leste europeu. Militares ucranianos alegam que as tropas russas não tiveram sucesso em quase todas as direções em que estavam avançando, de acordo com uma atualização operacional publicada na manhã dessa quinta e mencionada pelo jornal britânico The Guardian. O comunicado ucraniano ainda acrescenta que o bombardeio de bairros residenciais nas principais cidades continuou durante a noite, enquanto que as tropas russas avançaram em direção aos arredores do norte de Kiev e Mariupol, no sudeste do país. Apesar da troca de hostilidades por todo o país, delegações diplomáticas da Rússia e da Ucrânia devem se reunir ainda nesta quinta-feira para uma segunda rodada de negociações sobre um possível cessar-fogo. A reunião, assim como a primeira, será realizada em Belarus, país usado como base para incursões russas na Ucrânia. O encontro vai acontecer na região de Brest, na fronteira da Bielorrússia com a Polônia e a Ucrânia, segundo o negociador russo Vladimir Medinsky, que disse que as duas partes chegaram a um acordo sobre a área, embora o local específico não tenha sido definido. E o governador Ronaldo Caiado enviou à Assembleia Legislativa veto a todas as 149 emendas não impositivas apresentadas pelos deputados estaduais durante a tramitação da Lei Orçamentária Anual. Essas mudanças propostas do orçamento ao orçamento estadual de 2022 somam 470 milhões de reais, sendo que o maior volume veio de parlamentares da oposição. Paulo César Martins, do MDB, e Antônio Gomide, do PT, tentaram emplacar 351 milhões para pavimentação de rodovias e 69,7 milhões para manutenção das atividades da UEG, respectivamente. Uma foi vetada por contrariar o interesse público e a outra por inconstitucionalidade. Também foram barradas todas as 7 emendas coletivas que juntas representam 4,3 milhões em gastos públicos. Entre essas, 3 foram registradas com a assinatura do líder do governo na Assembleia, Bruno Peixoto, incluindo a destinação de 3 milhões de reais para a Secretaria Municipal da Saúde de Goiânia. Os 41 deputados estaduais também apresentaram 2.803 emendas impositivas, no valor total de 386 milhões de reais. Elas não foram vetadas, restou uma. Relator da LOA, o deputado Wagner Neto do PROS, apresentou 3 emendas não impositivas. O governador sancionou uma delas, que prevê 10 milhões para a reconstrução da infraestrutura física da UEG. Jornal do Meio-Dia. E pequenos produtores rurais já podem emitir a nota fiscal de maneira simplificada por aplicativo no celular. Rosana Alves explica nessa matéria como funciona a nova modalidade de emissão de nota.
O governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia, lançou mais uma inovação tecnológica, a Nota Fiscal Fácil. O aplicativo está disponível para os produtores rurais do estado, pessoa física. Serão contemplados inicialmente os agricultores da cadeia produtiva de frutas, verduras e legumes, que têm produção própria nas operações de saídas internas isentas de impostos. A Secretaria da Economia já habilitou cerca de 300 mil produtores rurais cadastrados como pessoa física para utilizar o serviço na emissão de documento fiscal. A demanda é principalmente para agricultores familiares que vendem para o Programa Nacional de Alimentação Escolar do Governo Federal. A nova ferramenta resolve o problema da exigência de certificação digital ou da necessidade de deslocamento para a emissão presencial daqueles que têm produção própria e beneficia principalmente o agricultor familiar. O aplicativo do Nota Fiscal Fácil já está disponível e pode ser baixado nas respectivas lojas de aplicativos, tanto dos sistemas Android quanto do sistema iOS. De Goiânia, Osana Alves. 12:31 e a primeira etapa da Libertadores na história centenária do América Mineiro teve tudo que o torneio oferece: retranca, catimba, pênalti e emoção. E como teve pênalti e emoção, o que importa mais neste momento é que o Coelho despachou o Guarani nos pênaltis por 3-2 do tempo normal e escreveu mais uma página na sua história. Mas a classificação também deixa lições, e não são poucas. O América Mineiro é melhor do que o Guarani, individual e coletivamente. Mas erros pontuais, mas fatais, tornaram o time vulnerável e a classificação precisou ser na alma. A ousadia, que é boa e esperada por todos, não precisava ter sido na dose grande que foi, não fossem tantos equívocos. Em um contexto geral de 180 minutos, o América mereceu avançar. A classificação, Daliana, rendeu ao clube mineiro cerca de 3 milhões de reais por ter chegado à terceira fase da Copa Libertadores. O time vai encarar agora o Barcelona de Guayaquil, que eliminou o Universitário do Peru. Se passar, o Coelho entra na fase de grupos da Libertadores. O jogo de ida será em Belo Horizonte entre os dias 8 e 10 de março. A volta no Equador acontece nos dias 15 e 17 de março. E no agronegócio, a China comprou soja dos Estados Unidos na terça-feira, pois os carregamentos americanos eram mais baratos em relação aos embarques brasileiros, apesar desse ser o período de pico para exportações do país da América do Sul. A China, maior importadora de soja do mundo, encomendou pelo menos 5 carregamentos de soja dos Estados Unidos, ou cerca de 300 mil toneladas, para embarque em abril e maio, de acordo com o trader asiático com conhecimento de acordo. O Departamento de Agricultura americano confirmou nesta quarta-feira que os exportadores privados relataram uma venda de 198 mil toneladas de soja para a China e 198 mil toneladas para destinos desconhecidos para entrega no ano comercial 2021-22, que termina no dia 31 de agosto. Enquanto os 5 carregamentos eram de grãos de safras antigas, a China também encomendou alguns volumes do novo ciclo nos Estados Unidos, que estarão disponíveis a partir de setembro, segundo o trader, que não quis ser identificado por não estar autorizado a falar com a mídia. O departamento americano também informou vendas de 68 mil toneladas de soja para a China e 66 mil toneladas de soja para destinos desconhecidos para 2022-23. O acordo foi feito porque os grãos americanos eram mais baratos que os brasileiros e as margens físicas de esmagamento eram interessantes, é o que afirmou o trader. As margens físicas da liana de esmagamento para os grãos do Golfo dos Estados Unidos para entrega em abril e maio eram cerca de 79,19 dólares por tonelada, segundo dados de uma consultoria com sede na China. Os preços do farelo de soja da China subiram para recordes no mês passado, em meio ao aperto na oferta e à medida que o mau tempo reduziu as estimativas de safras e atrasou as exportações do Brasil, o maior exportador mundial. E a Prefeitura de Mineiros continua com a vacinação contra a Covid-19 no que se refere ao público infantil. A vacinação contra a Covid ocorre da seguinte forma, na UBS Aureliano Rodrigues. A vacina Pfizer pediátrica será usada para crianças de 5 anos ou imunossuprimidas que não podem receber a vacina Coronavac. A vacina Coronavac será administrada em crianças de 6 anos até 11 anos de idade. Além disso, o Ministério da Saúde definiu outras orientações importantes da vacinação de crianças para os 2 imunobiológicos, e são eles: as vacinas contra a Covid não serão administradas juntas com outras vacinas do calendário infantil, sendo recomendado um intervalo de 15 dias. A vacinação também não pode ocorrer na modalidade drive-thru.
As crianças que completarem 12 anos entre a primeira e a segunda imunizações permanecem com a dose pediátrica da vacina do laboratório Pfizer com intervalo de 8 semanas. Já a Coronavac, não há diferença de volume para as faixas etárias. É necessária a presença dos pais ou responsável legal da criança durante a vacinação. É importante salientar ainda que as normas de campanha de vacinação contra a Covid ocorrem por meio de manuais e notas técnicas emitidas pelo Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde Goiana, cabendo ao município a execução das ações estabelecidas. Jornal do Meio-Dia. 12:35, FCO facilita crédito e aumenta o número de produtores rurais atendidos aqui em Goiás. Vamos conferir os detalhes com Pedro Henrique Rabelo. Por meio do FCO, que é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, 36 milhões de reais foram liberados para produtores rurais em Goiás, que precisam de um empréstimo. Com boas condições para pagamento, o fundo vai alavancar a produção no estado. Que financia produtores rurais por meio de um banco, mas com juros baixos e alto prazo de carência, para poder trazer mais competitividade ao setor agropecuário, competitividade ao produtor rural, dependendo do tipo de investimento que ele faz em sua propriedade. 20 municípios goianos já foram contemplados em 2022, aumentando a renda e a geração de empregos locais. O interessante é que aqui no estado de Goiás, cerca de 90% do recurso do FCO é destinado aos pequenos e médios produtores. É o caso do Alessandro. Ele tem uma propriedade rural aqui em Goianápolis e nos explicou na prática o tanto que esse benefício é vantajoso. Porque se ele tivesse que trabalhar com o empréstimo normal do banco, a situação seria bem pior. A linha de FCO, as taxas de juro é menor do que direto do banco. Porque como você vai usar um cheque especial, por exemplo, do banco, você não dá conta de pagar. Então fica inviável. Agora, quando você parte para o FCO, que é um incentivo do governo para o produtor rural, seja ele pequeno, médio e grande, aí a taxa de juros é menor. No ano passado, mais de R$1 bilhão foram repassados aos empresários. Para esse ano, a expectativa é de R$1,5 bilhão. Assim, os produtores podem investir em tecnologia para melhorar a produtividade. O primeiro passo é o agricultor procurar o banco para saber se o dinheiro está liberado para o empresário. Na atual gestão do governador Ronaldo Caiado, vem aumentando o número de produtores rurais beneficiados. Pode perceber que uma política pública bem executada, nos caminhos certos de democratização de crédito, é quando nós conseguimos ver que em 2018 nós tivemos 276 pessoas beneficiadas. Em 2019 nós tivemos 362. Em 2020 nós tivemos 461 cartas consultas aprovadas. Já em 2021, que foi ano passado, nessa consolidação dessa crescente, nós tivemos 1.020 cartas aprovadas somente no FCO Rural. Isso demonstra uma linha de democratização de acesso ao crédito rural. E também o grande número de acesso a esse crédito são de pequenos e pequenos médios produtores. Com essa ajuda, o Alessandro, que já pegou um financiamento para comprar gado, está planejando participar outra vez do programa. Ele sabe que aqui no estado o governo contribui para o crescimento da economia do campo. Ronaldo Caiado, nosso governador, ele sempre apoiou o produtor rural. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. 12:38, último intervalo do Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, e já a gente volta abrindo espaço para nossa redação. De lá chega o repórter J. Pereira com as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. Roubo de veículos cai 81% nos últimos 3 anos em Goiás. Maria Tereza Cristina diz que Brasil tem planos A e B para contornar possível falta de fertilizantes. Os detalhes você vai conferir já logo após o intervalo. Jornal do Meio-Dia. 12:41, já voltamos com o Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, começa hoje a janela partidária, prazo para que deputados federais e estaduais mudem de partido sem correr o risco de perda de mandato. O cartão verde para a troca de legenda possibilita a consolidação de novos acordos e alianças em ano eleitoral, mas também permite que parlamentares insatisfeitos com os rumos da sigla
procurem outro abrigo para a próxima legislatura. A janela termina no dia 1º de abril. E nesse vai e vem partidário, algumas legendas engordam as suas bancadas e ganham poder de barganha na Câmara dos Deputados, enquanto outras, claro, acabam desfalcadas. Esse ano, a sigla que mais deve crescer é o PL, que projeta um salto de 43 para 65 deputados. Antes mesmo da abertura do prazo, o partido já havia saído de 33 para 43, graças, sobretudo, à filiação do presidente Jair Bolsonaro. Também ganham progressistas do presidente da Câmara, Arthur Lira, que deve sair dos atuais 42 deputados para 52. Em seguida, o PSD deve saltar de 35 para 40 deputados. O Republicanos de 31 para 34. O PT, segunda maior bancada da Câmara, deve ganhar um parlamentar e vai a 54. Por fim, a bancada da Rede, que cresce de 1 para 2 parlamentares. Entre os partidos que mais devem perder filiados estão o PSDB, que pode cair de 32 para 27, o PDT de 25 para 22, o PROS de 10 para 7 e o PTB, que, ao que tudo indica, terá a bancada diminuída pela metade, de 10 para 5. Atualmente, Daliana, a maior bancada da Câmara, com 81 parlamentares, o União Brasil, fusão entre o Democratas e o PSL, espera ter 61 deputados, contando com o novo desembarque de até 30 bolsonaristas e a vinda de pelo menos 10 novas pessoas. Dessa forma, ao final do prazo, o primeiro lugar em quantidade de congressistas deve ser assumido pelo PL. Jornal do Meio-Dia. E a ministra Tereza Cristina diz que Brasil tem planos A e B para contornar a possível falta de fertilizantes. A matéria é de Paloma Custódio, Angélica Córdova e Luciano Marques. O Brasil tem fertilizantes suficientes para a safra atual e trabalha em planos A e B para garantir o abastecimento dos insumos para a agricultura. Foi o que garantiu a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, na tarde desta quarta-feira, 2 de março. A ministra disse que a pasta está trabalhando para garantir fornecedores de fertilizantes para o Brasil, com visitas ao Irã em fevereiro e ao Canadá no próximo dia 12, o maior exportador de potássio, um dos elementos base dos fertilizantes NPK, nitrogênio, potássio e fósforo. Tereza Cristina defendeu o equilíbrio no momento atual. Primeiro, a safra brasileira, que acontece nesse momento, que é a safrinha, que é a nossa safra maior, que se planta milho, ela já está acontecendo. Então, o que precisava de fertilizante para ela já chegou, já está com o produtor rural, ele já está plantando, ela está muito adiantada. Então, neste momento, nós não temos problema com a safrinha que acontece. A safra de verão é uma preocupação que nós temos, que será setembro, final de setembro, outubro. Mas também nós temos aí, do setor privado, a confirmação de que nós temos um estoque de passagem de fertilizante, um volume que é suficiente para chegar até outubro. Segundo a ministra Tereza Cristina, esse é o plano A, buscar outros parceiros, inclusive que exportem em menores quantidades, como Chile, Arábia Saudita, Catar e Israel. Já o plano B inclui levar aos produtores rurais ferramentas para otimizar o uso dos fertilizantes. Você fazer essa ida até as propriedades e conversar com todos eles e usar mais tecnologia, já usamos muito, mas mais tecnologias na utilização de fertilizantes de maneira mais eficiente, né? Então, tá caro. Dá para produzir usando menos? Vamos fazer isso. Então, é para isso que a gente reuniu a Embrapa. A Embrapa me entregou uma série aí de medidas. O Ministério da Agricultura, desde o ano passado, trabalha no Plano Nacional de Fertilizantes, juntamente com a Casa Civil e com a coordenação da Secretaria de Assuntos Estratégicos, justamente pela importância de o Brasil ser menos dependente de importações. Esse plano será anunciado ainda no mês de março, segundo a ministra. Reportagem Paloma Custódio, Angélica Córdova e Luciano Marques. 12:46. Uma mulher de 22 anos e um homem de 32 foram detidos após serem flagrados transportando 11 quilos de cocaína na BR-364 aqui em Jataí. O casal foi flagrado no início da tarde desta quarta-feira na unidade da PRF. O veículo que eles estavam, um Fiat Uno, foi parado para fiscalização na barreira da PRF e o casal apresentou inquietação, causando suspeita nos policiais. Especializados no enfrentamento ao narcotráfico, os PRFs realizaram uma vistoria minuciosa no carro e encontraram os tabletes de cocaína escondidos dentro do painel. O casal afirmou que buscou a droga em Campo Grande e levaria para Fortaleza.
Prejuízo causado ao crime organizado estimado em R$2 milhões. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Jataí. E o roubo de veículos caiu 81,3% nos últimos 3 anos aqui no estado de Goiás. Os dados são do Observatório de Segurança Pública da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Em 2018, a média diária era de 27,7 veículos roubados. Em 2021, esse número caiu para 5. Além disso, de 2020 para 2021, as seguradoras apontaram queda de 49% nas indenizações pagas por furtos e roubos de veículos em Goiás. Os dados são da Superintendência de Seguros Privados. Um outro dado do Observatório de Segurança Pública é sobre a recuperação de veículos furtados ou roubados. Em 3 anos, foram 19.645. O número representa 70% do montante subtraído. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 190 quilos de pasta base de cocaína na noite de ontem, aqui na BR-364, só que agora em São Simão. Essa droga retirada de circulação causa um prejuízo de R$23 milhões ao narcotráfico, desestruturando a logística financeira do crime. Por volta de 7h30 da noite, policiais rodoviários federais pararam um caminhão que fazia um trajeto suspeito e durante a vistoria localizaram 186 tabletes de pasta base de cocaína, matéria-prima para a produção da droga em pó, forma como é consumida. A droga estava escondida sob o assoalho da carroceria do caminhão. O motorista de 34 anos afirmou que pegou a droga em Pontes de Lacerda, Mato Grosso, na fronteira com a Bolívia, e entregaria em Uberlândia, Minas Gerais. Pelo transporte, receberia R$30 mil. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de São Simão. E no agronegócio, a quinta-feira começa com preços futuros do milho recuando na Bolsa Brasileira. As principais cotações registravam movimentações negativas por volta das 9h14. O vencimento março 22 era cotado R$ 99,21. O maio 22 valia R$ 99,16. O julho 22 era negociado por R$ 93,85 e o setembro 22 tinha um valor de R$ 93,66, uma perda de 0,15. Para o analista de mercado da Brandalize Consult, Vlamir Brandalize, o mercado brasileiro segue na calmaria, com a colheita avançando no sul e no sudeste, começando em Goiás e na Bahia. Além disso, o plantio da safrinha também vai para a reta final e o clima está bom. Isso dá tranquilidade aos compradores e ninguém quer fazer muita pressão. Com os indicadores internos de R$ 95 junto aos compradores, o porto dá a chance de até R$ 92 na exportação, mas não há pressão de vendas, é o que aponta o analista. Jornal do Meio-Dia. 12h49, agora direto da nossa redação, chega o repórter J. Pereira com as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. Nessas últimas 24 horas em nossa cidade tivemos ocorrências, digamos, mais tranquilas, mas para algumas pessoas bastante preocupantes, onde uma delas, por exemplo, acabou caindo no golpe. Golpe bastante conhecido, mas que infelizmente as pessoas não se atentam a ele. Alguém mandou uma mensagem se passando pelo filho, né? Este senhor acabou depositando em uma conta de estranho R$3.800, ou seja, R$3.800 de prejuízo, que certamente não serão recuperados, infelizmente. Então é bom você orientar os seus familiares, né, para que eles não repassem dinheiro antes de confirmar se é a pessoa ou não, né? Uma simples ligação já confirmaria e evitaria esse prejuízo. Também nós tivemos uma briga envolvendo 3 pessoas. Foi um relacionamento. O casal já estava junto há 4 anos, deram uma separadinha. Durante essa separadinha, a mulher conheceu um outro rapaz, tiveram ali um breve momento. Posterior a isso, ela resolveu voltar para o marido. Eles resolveram esquecer o passado e seguir a vida adiante. O detalhe é que aquele rapaz que teve esse breve momento não aceita esse fim do relacionamento, não aceita que ela tenha voltado com o ex e tá lá infernizando a vida dos dois. Foram procurar a delegacia de polícia para tomar as medidas cabíveis. Eram estas as informações de hoje, da redação J. Pereira. 12h51, chegamos assim ao final desta edição do Jornal do Meio-Dia. Estas e outras notícias você vai encontrar nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, @VerdeVale Mineiros, no site www.verdevale103.com.br e na nossa fanpage facebook.com/Verdevale Mineiros, de hora em hora na programação Verde Vale 103,7 ou ainda em caráter excepcional. Jornal do Meio-Dia, jornalismo imparcial, a verdade sempre em primeiro lugar. Vem aí na programação Verde Vale, o programa Show da Tarde com Sérgio Demarco. Para você, uma ótima quinta-feira.
O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.